Pessoas, construída no amor e na gratidão. Eu sou a Mari, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal, se é a sua primeira vez por aqui. É a sua primeira vez por aqui? Não é inscrito? Clica no botão inscreva-se e venha fazer parte da comunidade de pessoas desconstruídas e dona da própria vida. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu quero te lembrar que você me encontra em dois canais diferentes, ambos com conteúdos inéditos, tá bom? Mari Desconstruída, Arquétipo é Poder, Arquétipo e Prosperidade por Mari Bessa. E hoje eu vim trazer para vocês a segunda parte do vídeo sobre o arquétipo das Amazonas. Eu fiz uma introdução para vocês do porquê que este arquétipo das Amazonas é tão importante. Trouxe ali alguns aspectos da mulher moderna que, apesar de ter emprego, apesar de ter o seu próprio apartamento, o seu próprio carro, ainda chora as pitangas porque não é escolhida pelo primeiro homem que ela encontra nas esquinas da vida. E hoje eu quero te dizer que a gente vai trabalhar 3 aspectos do arquétipo das Amazonas que vão te ajudar a estancar essa sua necessidade de ser escolhida, essa sua necessidade de ser levada para casa. Então vamos lá, temos um roteiro e a gente vai se guiar por ele, tá? Então, escolha o seu difícil. Olha o tamanho do meu roteiro, gente. Olha o tanto. Eu fiquei um bom tempo aqui fazendo esse roteiro para você. Já tem um mau tempão, é porque eu estive doente e não tinha como gravar, tá? Então, por que mulheres modernas e carreiristas devem ativar essa energia? O arquétipo da Amazonas. Bom, primeiro ponto. Por que você, mulher, que tem seu carro, que tem seu apartamento, que tem seu emprego, que tem sua estabilidade financeira, precisa ativar o arquétipo da Amazonas imediatamente? Mário, você já falou isso, eu sei, mas eu preciso repetir. A mudança de mentalidade acontece através da repetição. A gente tem que repetir, 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 até que haja uma nova programação, tá bom? Então, porque sua energia psíquica, ela está cindida. Você conquistou o mundo material com a sua energia de execução. Amazonas são o quê? Guerreira. Elas usam muita energia de execução, muita energia yang, muito lado yang delas. Então, todas nós conhecemos a energia da guerreira. Todas nós somos guerreiras, de algum modo. Porque a gente vai para a rua, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai em busca de uma estabilidade financeira. Mas agora o que a gente vai trabalhar é o outro ponto do arquétipo das Amazonas que muitas de nós não sabe e nunca trabalhou e nunca ativou e não tem sequer consciência de que é possível ativar, tá? Então, você conquistou o seu mundo material com a sua energia de execução, mas a sua mente emocional ainda opera na escassez. Então, ativar esse arquétipo das Amazonas vai destruir, aniquilar totalmente essa energia de escassez que está no subconsciente coletivo de todas as mulheres. E quando eu falo de todas as mulheres, gente, é mulheres do mundo inteiro. Todas nós passamos por essas questões aqui. Umas em graus mais exagerados, outras em graus menores, mas todas nós precisamos ativar de forma consciente o arquétipo das Amazonas em nossa vida urgentemente. Vamos trabalhar 3 pontos específicos do porquê você precisa. Primeiro ponto, clareza cirúrgica do seu difícil. No vídeo de introdução, eu falei com vocês sobre essa propaganda que é vendida para nós, de que nós podemos ser tudo. Podemos ter um casamento feliz, um marido fiel, uma empresa de sucesso, sermos uma mãe presente, uma dona de casa impecável e uma amante insaciável. Podemos? Não, não podemos. Isto é uma mentira. Nós não podemos ser tudo isso. A gente tem que escolher, né? E o arquétipo das Amazonas nos ajuda a fazer essas escolhas, né?
E o primeiro ponto é clareza cirúrgica do seu difícil. A vida é feita de escolhas limitadas. Então, quando você ativa o arquétipo da Amazona, você para de tentar abraçar o mundo. Você escolhe o seu campo de batalha, foca a sua energia ali e aceita o preço. Se o seu foco é o império, você aceita que não tem tempo para miudezas e dramas emocionais. Esse é um ponto que parece tão simples, gente, mas no dia a dia de nós mulheres, isso aqui faz uma farofa tão grande na nossa vida. É uma dificuldade tão grande, porque assim, mesmo quando nós estamos saindo desses dramas emocionais, as pessoas que estavam engajando conosco em versões antigas nossa, elas tentam nos puxar de volta para esses dramas emocionais anteriores, tá? Então, você precisa ter essa clareza de que as nossas escolhas são limitadas. Eu não posso escolher tudo. Não dá para abraçar o mundo. Eu tenho que escolher o meu difícil, escolher aquilo que eu quero e focar a minha energia naquilo. Né? Eu, por exemplo, no meu caso, né? O que eu escolhi na minha versão 2026-2027, que você pode adquirir por R$ 47, eu acho que é esse o preço ainda, não sei. Mas qualquer coisa, você entra em contato comigo, eu estou vendo que o sol ali está trincando e eu estou com o olho mais claro que o outro. Enfim, não faz diferença. Bom, desde 2025 que eu venho escolhendo as minhas batalhas. Eu percebi que não dava para ser uma mãe 100% presente, uma mãe perfeita e uma empreendedora digital de sucesso. Eu tinha que escolher o meu difícil. Então, eu fiz a minha escolha. Minha filha está morando com o pai desde abril de 2026 e eu estou focando no meu trabalho. Outro difícil que eu escolhi foi o quê? O celibato voluntário. Não dá para ficar buscando um relacionamento e ao mesmo tempo focando na minha carreira, que é um trabalho extremamente criativo e autoral. Né? Os meus conteúdos são extremamente autoral, então exige muita presença para que eu fique ali pensando, observando, raciocinando para poder criar o conteúdo para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Celibato voluntário. Zero contatinho, zero homem ao longo de 2026 inteiro. Na verdade, desde setembro de 2025 que eu estou sem contato com homens, tá? Você aceita que não tem tempo para miudezas e dramas emocionais. Aceita que dói menos, irmã. Aceita que dói menos. Não tem como você ficar, eu quero um relacionamento, eu quero um sucesso na carreira, eu quero isso, eu quero aquilo. Não dá. Ou você se diverte, ou você se empodera, ou você lidera, ou você é rainha, ou você é uma mocinha indefesa. Escolha e foca no que você deseja ser. Tá? Segundo ponto, imunidade ao julgamento dos íntimos. Imunidade ao julgamento dos íntimos. Como eu falei com vocês, quando nós fazemos as nossas escolhas, as pessoas que interagiam conosco nos dramas emocionais anteriores, elas tentam nos puxar de volta. É preciso saber que isso vai acontecer. Essas pessoas vão tentar levar-nos de volta para aquele drama, para que a gente se mantenha ocupada, a mente ocupada, tentando decifrar esses dramas, tentando sair deles, tá? Então, uma mulher livre de verdade, ela é mal vista. Uma mulher livre de verdade é mal vista. Ela é elogiada por quem está longe, mas é odiada por quem convive com ela. Isso acontece. Eu sou muito elogiada. Tem gente que eu recebo muito elogio de vocês. Vocês me elogiam, deixam o coração, deixam um abraço. Muitas de vocês têm o meu WhatsApp, são minhas alunas, desejam que eu esteja sempre amparada pelo amor de Cristo. Deixam oração, deixam música, compartilham muitas coisas bacanas comigo e eu amo isso. E muitas de vocês eu nunca vi, né? Praticamente nunca vi nenhuma de vocês, né? Aqui, principalmente aqui do YouTube, tá bom? Então eu recebo muito elogio, mas as pessoas que convivem comigo nunca deixam sequer um coração para mim. Isso acontece nos meus status, pessoas que me conhecem
é ver tudo que eu posto, todos os meus vídeos, e nunca deixaram sequer um like, um coração. Totalmente real, isso que eu tô falando aqui para vocês. Deixa eu ver o meu outro microfone, parece que o microfone tá querendo acabar a bateria, tá? Então, vamos terminar aqui o segundo ponto. Então, a mulher é elogiada por quem está longe, mas é odiada por quem convive com ela desde sempre e esperava a sua submissão. A energia da Amazônia te dá blindagem psicológica para suportar o silêncio e o julgamento daquelas pessoas que não aguentam ver a sua independência. Você para de mendigar afeto de quem te vê pequena. Bom, isso aqui é muito real, gente. E eu estou vivendo justamente isso. Eu tenho passado 2 semanas extremamente difíceis na minha vida, porque eu tenho crescido. O meu Instagram, ele é pequeno. Essa semana ele bateu 507 mil visualizações. Então tem sido uma entrega e um projeto muito autoral que eu tenho criado, e em contrapartida, pessoas do meu passado têm feito de tudo para infernizar a minha vida, para fazer com que eu me torne pequena novamente, quando eu estou crescendo, expandindo e melhorando cada vez mais a minha vida. E nesse momento, sim, eu estou vivendo isso aqui com o arquétipo das Amazonas, tá? O vídeo não é sobre... Depois eu venho fazer um vídeo sobre a minha experiência geral, mas isso aqui é para já deixando claro para vocês o que vai acontecer, né? Por quê? Porque as pessoas que convivem conosco desde muitos anos, elas estão acostumadas com a nossa submissão. Então, quando a gente assume as rédeas da nossa vida e começa a focar naquilo que nos interessa, elas começam a ficar com muita raiva da gente, e muitas vezes essa raiva se transforma em ação para atrapalhar essa nova fase, essa nova versão que a gente está conquistando a duras pedras com o arquétipo das Amazonas ativado. Mas o que eu quero te dizer é que não tenha medo, não tema, não tema. Porque com esse arquétipo, sim, você vai estar imune ao julgamento das pessoas. Elas podem te julgar e falar o que elas quiserem. Qual será a sua resposta? Silêncio. Apenas o silêncio. Você não vai discutir com quem não chegou aonde você quer chegar, com quem não está aonde você já está. Você não vai discutir com quem deseja te arrastar para a lama da pequenez, tá? Isso de fato vai acontecer, tá bom? Um outro ponto, o terceiro ponto, é autonomia afetiva e sexual real. Muitas mulheres modernas dizem que vivem a liberdade sexual, entram no sexo casual, mas operam com a carência de quem está procurando um casamento a cada encontro. A Amazona não se entrega pela metade para preencher um vazio. Ela é dona dos seus desejos. E se ela entra em um território, é por escolha estratégica ou prazer soberano, nunca por necessidade de validação. Eu tenho criado muito, é engraçado isso, né? Eu tenho criado muito conteúdo no meu Instagram sobre homens rodados. E é por isso que o conteúdo tem simplesmente furado a bolha, e muitos comentários de homem, muitas brigas, e eu nem respondo, porque o conteúdo não é para lá, né? Então, uma mulher amazona, ela tem que operar dentro dessa frequência. Você tem liberdade sexual? Tenho. Então, se você entra para se relacionar casualmente com um homem, a sua ação em prol desse momento é de casualidade e prazer soberano. Apenas isso. Jamais de validação, de ser escolhida, de esperar um namoro, de esperar que aquele ficante se transforme em um namorado, de esperar que aquele ficante se transforme em um marido. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre viver o prazer realmente daquele encontro de uma forma soberana, total, e sair também daquele prazer com total desapego, tá?
Então, para você que é muito apegada, que todo ficante você quer namorar, todo ficante você quer um relacionamento, para você que é dependente emocional, você precisa explorar uma versão sua com o arquétipo das Amazonas e ver como você vai se sentir. Porque esse arquétipo é poderoso e eu garanto para você. Esse eu assino embaixo, tá? Então, a mulher que ela é dona dos seus desejos, ela entra em um território, né? Porque as Amazonas, quando a gente vai olhar a história das Amazonas, elas viviam separadas do patriarcado. Elas tinham sua própria cidade, elas tinham seu próprio território. Mas isso não significava que elas não se relacionassem com homens. Elas se relacionavam com homens, mas não para casar com eles, não para namorar com eles, não para ser esposa deles. Era apenas por prazer mesmo. Quando aquela relação terminava, eles iam de volta para o território deles e as Amazonas de volta para o território delas. Um arquétipo, um filme que fala do arquétipo das Amazonas é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é sobre o arquétipo das Amazonas, que é essa guerreira, essa mulher que está ali em prol da comunidade. Então, você olhando o filme da Mulher Maravilha, você percebe claramente que ela escolhe a batalha dela e vai batalhar em prol daquilo que ela quer. Ela não quer ter tudo. Ela não é a mocinha indefesa. Ela é claro que por ser um filme, eles vêm contando, né? O filme é sobre heroísmo. Então, dentro do arquétipo, dentro do filme, ela vem desde o arquétipo da mocinha, da heroína, até chegar ao topo, que é o arquétipo da soberana, que é o arquétipo das Amazonas, tá? Eu preciso ter essa clareza também, se você não entendeu, ok? O preço da coroa. O preço da coroa, irmã. Quer ser rainha? Todas nós queremos, né? Nós queremos ser rainhas, queremos ser donas da nossa vida, queremos ter nossas coisas. Todas as mulheres que eu atendo, elas querem sim ter mais dinheiro, querem ser promovida, muitas querem empreender no digital, muitas querem ter sucesso aqui na internet, muitas querem chegar longe, querem ter reconhecimento, mas é preciso saber sobre o preço da coroa, né? O preço da coroa. Mas atenção, eu não estou aqui para te vender um arquétipo romântico. Eu não estou aqui para isso. E eu coloquei frisado, porque muitas de vocês vão querer dizer, eu vou ativar o arquétipo do Amazonas e eu vou ficar independente, desapegada, e eu vou sair, eu vou encontrar homens e eu não vou me apegar a eles e eu vou... Não, gente, não é sobre isso. As Amazonas não é sobre romantismo, não é sobre centralizar o homem, relações afetivas, não é sobre amor romântico, não é sobre homens, é sobre mulher. Esse arquétipo é estritamente sobre as mulheres e para as mulheres, tá? Ele não tem nenhuma correlação com o romantismo, com apegos, com desejos emocionais que as mulheres muitas vezes chegam a ter, tá? Então, se você quer governar a sua vida, você quer governar a sua vida, você vai ser chamada de fria. Se você trouxer esse arquétipo para a sua vida e realmente ativá-lo da forma correta, você pode esperar ser chamada de fria, ser chamada de difícil, de inacessível, né? O homem comum, fraco e controlador, ele vai fugir de você e você terá que ter maturidade de entender que isso é um livramento e não uma perda. O magnetismo sem autoabandono, estou suando já, o magnetismo sem autoabandono, eu falo, tem uma aula que eu falo, né, que a mulher magnética, ela é uma mulher inacessível. Ela é inacessível. Mas ela não é inacessível para todo mundo. Ela é inacessível para esse homem fraco, machista, esse homem controlador. Para esse homem, a mulher magnética, a mulher Amazonas é inacessível, tá? Não tem espaço na vida dela para esse perfil de homem, porque ela é uma mulher soberana. Uma Amazona é soberana,
Uma amazona é autossuficiente. Uma amazona não se abala com acontecimentos, julgamentos, posicionamentos, apontamentos de quem quer que seja. Uma amazonas é uma rocha, é um escudo. Uma amazonas é uma guerreira. Não no sentido de ser sofredora, mas no sentido de saber escolher bem o que é melhor para ela e só para ela e ninguém mais, tá bom? Um outro ponto é que o erro, principalmente de mulheres feministas, outro dia alguém me perguntou, Mari, você é uma mulher feminista? E aí eu fui pesquisar, né, porque eu sou espiritualista, né, gente, eu não paro muito para pensar, além de ser espiritualista, eu sou hermetista, eu sou ocultista, então meu papel, como eu falei no primeiro vídeo, é decifrar comportamentos, a energia de cima e dar nome para ela embaixo. Então, quando eu falo, principalmente no meu Instagram, quando eu crio conteúdo, dando nome para comportamentos energéticos que se manifestam embaixo. Mas as pessoas se identificam prontamente porque elas já viveram aquilo, porém elas não sabiam o nome, né? Então, muitas mulheres aqui na internet, principalmente no YouTube, elas se colocam, se rotulam como feminista. Então, se você é uma feminista moderna e quer que o sistema, viver dentro do sistema patriarcal, por favor, vamos destruir a sua infantilidade, tá? Porque o arquétipo das Amazonas não é para garotas, não é para meninas, não é para pessoas imaturas. É preciso, eu digo sempre no Instagram, aqui no Mari pela Vida, no Café da Mari, que quando a gente ativa arquétipos para mudar realmente a nossa identidade, a gente cancela a nossa assinatura no Clube da Mulher Boazinha, a gente cancela a nossa assinatura no Clube das Vítimas, a gente cancela a nossa assinatura no Clube das Pessoas Pessimistas, das pessoas que vivem na base da pirâmide. Essas assinaturas são canceladas. Então, as mulheres feministas que querem combater o patriarcado, elas precisam entender que esta luta é muitas vezes só uma infantilidade delas. É preciso escolher de qual lado você vai estar, para quem você vai dar palco, para quem você vai dar espaço na sua vida. É para a liberdade das mulheres ou para tentar educar homens sobre como tratar mulheres? Né? Então é preciso ter essa clareza. Muitas mulheres não sabem, elas querem, mas você deve me tratar, mas você me tratou mal. Não, gente. O arquétipo das Amazonas, quando o homem te tratar mal, você não vai explicar para ele como você está se sentindo. Você vai embora. Não há espaço. Você não sustenta a coroa e a mocinha em defesa. Quem explica para um homem sobre como quer ser tratada é a mocinha em defesa, não é uma amazona. Uma amazona não dá esse tipo de explicação. Ela não dá explicação. Ela é cirúrgica, ela é pragmática, ela é direto ao ponto. Ele é um arquétipo forte, é um arquétipo de poder, é um arquétipo de luta. Ela está com uma espada na mão. E uma espada é para cortar de imediato aquilo que não é para ficar, tá? Então é preciso ter essa clareza no que o arquétipo da Amazonas vai fazer na sua vida, né? Então entenda que quando você começa a crescer, começa a se empoderar, começa a ser uma Amazonas da sua vida, o sistema ele não vai te amar. As pessoas que convivem com você não vão te amar. Elas não vão gostar de você, elas vão te odiar, inclusive, tá? É mais fácil pessoas estranhas te amar do que aqueles que convivem com você e te conhecem no seu dia a dia, ok? Então, a sua liberdade vai custar caro, a sua liberdade vai custar caro. Quer ser livre? Pague o preço. Eu estava falando hoje, o vídeo está ficando longo, vai ficar com uns 30 minutos por aí, falando na mentoria, na assessoria, melhor dizendo, com a moça que eu atendi de Moçambique,
sobre a pior coisa, assim, que muitas pessoas não entendem como ativar um arquétipo, porque as pessoas acham que o arquétipo ele vai operar só no plano mental, no plano espiritual, no plano emocional. Gente, o arquétipo, para completar a ativação dele, ele opera no plano físico. Precisa ser completada no plano físico essa ativação. E aqui no plano físico você vai ter essa reação. O sistema, quando fala do sistema, está falando das pessoas. As pessoas que te conhecem, elas vão te odiar. Elas vão dizer como você é chata, como você é ignorante, como você se acha, como você é arrogante. Por quê? Porque você não vai discutir. No meu Instagram, eu tenho criado conteúdos para conscientizar mulheres. Maribessa Mentoria, o meu Instagram, tá? E muitos homens colocam seus comentários. Eles recebem a minha atenção? Não, nenhuma. Se o comentário for grosseiro e incluir palavrões, essa pessoa é removida e bloqueada prontamente. Se o comentário não tiver esse tipo de palavrão, esse homem não recebe palco, porque o conteúdo não é para eles. O conteúdo é para mulheres. Então, se é para mulheres, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Eu quero isso aqui, quero. Então, esse é o preço que eu vou pagar. O preço que eu vou pagar é que, como eu falei com vocês, né? O meu Instagram, ele bateu 507 mil visualizações. Então, ele chegou muito longe. Trouxe muita gente, muitos comentários, que não é de elogio, que são de homens revoltados, chateados com o que está sendo postado lá. Mas o que eu vou fazer com isso? Nada. Eu vou pagar o preço. Esse é o preço da minha liberdade. Eu estou vivendo a minha liberdade e estou conscientizando outras mulheres o caminho da liberdade também. Eu faço muito isso através de metáforas. Eu sou hermetista e eu sou muito boa de metáforas na prática, tá? Então, a pergunta que você precisa se fazer hoje, irmã, olhe-se no espelho. Você prefere pagar o preço da solidão do topo ou o preço da exaustão de tentar agradar todos lá embaixo? Ah, que pergunta. Todo mundo, se você faz essa pergunta, a pessoa vai dizer, não, eu prefiro pagar o preço da solidão do topo. Mas quando parte para a execução, aí você precisa do arquétipo das Amazonas. Porque é na execução que o negócio pega. É no plano físico, na ação, que as coisas começam a ficar desafiadoras, tá bom? Então, o que eu quero te dizer é que tudo que a gente vive em termos de propaganda, de que a mulher vai ter tudo, que ela vai casar, que ela vai, sabe, ser um empresário de sucesso, isso tudo não passa de uma mentira. Isso é simplesmente uma falácia. Você não pode ter tudo. Você tem que escolher o que você vai ter. Se você quer ser soberana, provavelmente você não vai ser dócil. Não vai ser dócil, tá? Porque uma mulher soberana, uma mulher governante, uma mulher que é mentora, estou arrumando aqui o meu cabelo, uma mulher que é mentora como eu, se tem uma coisa que eu não sou, com o arquétipo do governante que eu tenho, é dócil. Eu só tenho 4% de água no meu mapa. Eu não tenho essa doçura. Isso não significa que eu não seja uma pessoa política, que eu não saiba tratar bem as pessoas. Eu sei, mas a doçura não é algo que eu queira ou que seja natural meu, né? Então, eu quero deixar isso claro para você. Escolha o seu difícil, escolha o seu poder. E se você está cansado de negociar sua inteligência, seu tempo, seu capital mental para ser aceita, está na hora de você entrar em contato com essa força ancestral, a força do arquétipo das Amazonas. Cansou? Está cansada de negociar o seu tempo, seu capital mental? Está cansada de ficar decifrando atitudes de homens, atitude de pessoas? Mas o que essa pessoa quis dizer? Mas por que ela olhou meus status e não me disse nada? Por que ela vê tudo que eu posto e não fala nada? Você cansou disso? Está na hora de ativar o arquétipo das Amazonas na sua vida para você parar com esse gasto desnecessário, tá bom? Então, deixe de ser produto e passe a ser a dona do seu território. Deixe de ser produto, né? Um produto é aquilo que quer ser levado para casa. O território é algo que existe, simplesmente existe, né? E que é defendido.
pelo dono naturalmente, tá? Então, como eu falei com vocês, né, minha filha de 24 anos, em vez de estar pensando na casa, na pós-graduação dela, enfim, tantas outras coisas que ela poderia estar pensando, muitas vezes ela liga para mim e fica 2 horas conversando comigo, e ali eu fico com ela, e ela fica o tempo todo tentando decifrar comportamento de homem. Não é uma Amazonas, mas ela é apenas uma garota, ela só tem 24 anos. Muitas de vocês aqui, a grande maioria de vocês, tem de 35 a 45 anos. Então, com essa idade, a gente faz o quê? A gente ativa a nossa energia ancestral e ativa o arquétipo das Amazonas. Bom, depois, com mais tempo, eu venho dividir a minha experiência completa com esse arquétipo e, assim, o que eu já tenho visto é isso, né? Muitos homens chateados comigo porque eu escolhi a minha causa, eu escolhi o meu difícil, eu escolhi para onde eu quero ir. Muitas pessoas do passado tentando me puxar para dramas mentais que eu não quero mais participar, então a minha resposta para isso tudo é não, eu não quero, é o silêncio. Imunidade ao julgamento dos outros, eu vi pessoas me falando, eu nunca esperava isso de você, eu nunca esperei que você fosse essa pessoa, eu nunca esperava essa ação de você, essa semana mesmo isso aconteceu pela avó da minha filha, mas isso não interfere em quem eu sou ou para onde eu vou, porque eu já escolhi o meu difícil e é nesse foco que eu estou, com o meu arquétipo das Amazonas ativado na minha vida. Se você não conhecia esse arquétipo, deixa para mim um comentário aqui embaixo. Se você vai ativar também, comenta aqui embaixo, tá bom? E vamos que vamos, a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.